Boa noite a todos. Inicialmente agradecer a presença dos senhores. Esse é mais um evento Economia em Pauta, promovido pelo Conselho Regional de Economia. E hoje nós temos a satisfação de abordar um assunto muito em voga e muito importante para o país. Nós estamos aí enfrentando uma dificuldade enorme na questão do nosso desenvolvimento econômico, e isso está diretamente ligado com essas duas questões que serão abordadas aqui. Justamente a questão fiscal, a questão do orçamento, o desequilíbrio fiscal, que gera sérios problemas para que nós possamos fazer uma retomada do desenvolvimento econômico, e a questão da democracia, que o nosso país vem vivendo solavancos e turbulências ao longo dos últimos tempos. Então, acho que o Conselho de Economia, através dos seus conselheiros, temos aqui a presença do conselheiro Aristóteles, que tem sido geralmente ele que faz essa apresentação aqui ao longo do tempo, e outros tantos eventos que ele promoveu e coordenou. Eu quero também registrar aqui a presença de três ex-secretários que prestigiam esse evento aqui: o colega José Diogo Cirilo da Silva, que foi secretário da Fazenda e Planejamento do Estado, o colega Lotário Scolauti, que foi secretário da Fazenda do município e diretor-geral do Tesouro, a Ana Severa, que foi secretária do Planejamento do Estado, e também o Gil Almeida, que nosso eterno prefeito de Caciqui, que aqui está representando a Comissão de Economia e Desenvolvimento da Assembleia, e que é presidida pelo deputado Thiago Silva. Quero então, nós teremos então uns 40 minutos aproximadamente de uma palestra, essa palestra que está aqui, sobre orçamento público e democracia, seguida de perguntas e eventuais colocações, comentários do jornalista Luiz Guimarães. Rapidamente dizer o seguinte: quem é o Antônio Augusto Dávila? É um economista, auditor fiscal do Estado aposentado. Ele atuou como técnico em desenvolvimento do BRDR. Na Secretaria da Fazenda, ele exerceu funções de assessor técnico na divisão de estudos econômicos fiscais, foi assessor para assuntos tributários junto à bancada gaúcha durante a Assembleia Nacional Constituinte, e foi diretor da Receita Estadual, que atualmente é uma subsecretaria da Receita Estadual. Após aposentar-se na Secretaria da Fazenda, ele exerceu funções de secretário municipal de governo na Prefeitura de Canoas, secretário municipal de administração na Prefeitura de Uruguaiana e, ultimamente, atua como consultor em projetos de modernização das administrações públicas municipais. É um prazer muito grande receber o Antônio Augusto Dávila, de se dispor a nos brindar com essa palestra. E aqui também temos a presença do jornalista Luiz Guimarães, Luiz Carlos Monteiro Guimarães, jornalista que é pós-graduado em marketing, trabalhou no Jornal Caxiense, no Grupo Caldas Júnior, na sucursal da Gazeta Mercantil, foi editor executivo da revista Amanhã, escreveu mais de 300 crônicas, além do romance Vinhos da Peste. Teve o seu trabalho reconhecido com 3 prêmios ARI de jornalismo, 2 na categoria crônica e 1 na categoria de economia. Desde 2004 atua no Jornal do Comércio e atualmente na função de editor de economia. Não sei se ele já publicou ou ainda está nos devendo um livro de crônicas e contos, juntando todos esses seus escritos, ou está nos devendo ainda? Não, estou devendo ainda. Tá bom. Ok. Bom, então com vocês, colega Ávila, para a sua primeira apresentação. Boa noite. Eu não tenho a tarimba de professores, então trouxe um roteiro mais ou menos escrito aí para não me desviar muito do assunto e conseguir manter, vamos dizer, o horário. O assunto é orçamento público e democracia.
Em termos institucionais, ao lado do voto secreto, universal e periódico, e da separação dos poderes, o orçamento público é um dos fundamentos da democracia. Infelizmente, essa extraordinária importância não é devidamente avaliada. Pode-se dizer seguramente que sem orçamento público não há democracia. O exemplo mais evidente é o das potências petrolíferas. Salvo honrosas exceções, pode-se dizer que ali não vigora a democracia. No século passado, o Império Russo-Soviético é um caso, apesar de pouco conhecido por essa particularidade. Pelo destino dos ditadores, se destacaram a Líbia de Gaddafi e o Iraque de Saddam Hussein. No plano internacional, atualmente, a Venezuela é o caso mais gritante. No Brasil, o Rio de Janeiro pode ser considerado um estado petrolífero. Recebe mais de 70% da participação dos estados nos royalties. E essas receitas representam em torno de 25% das receitas tributárias sem o ICMS dos municípios. No Brasil, para não suscitar polêmicas relativas a acontecimentos mais recentes, no governo Juscelino, além de outros equívocos, houve completo desrespeito ao orçamento público, o que fez o país mergulhar em sucessivas e graves crises a partir de 1960 e, por fim, o golpe militar em 1964. Essa análise de causas e efeitos não significam de forma nenhuma a absolvição ou a condenação de outros fatores e outros atores. Precedeu o governo Juscelino o período de 1947 a 1955, que foram anos dourados. O crescimento do PIB foi superior a 60%. Nesse período, sem choques de oferta, a inflação mostrou suas garras. De um patamar de 12%, saltou para 20% em 53% e 25% em 54%. Prova do aquecimento da economia. A partir de 55, o déficit do governo federal, que era de 0,7% do PIB, foi a 2,8% em 1960, que em valores equivalentes ao PIB atual atingiria cerca de 200 bilhões. A inflação média em 56, de 56 a 60, foi de 25%, em 61, 48%, em 62, 51%, em 63, foi a 80%, numa época em que não havia os mecanismos de correção monetária. A expansão dos meios de pagamento, o M1, foi de 100% no período. Em termos per capita, o aumento foi superior a 20%. O balanço de pagamentos, que era equilibrado em 1956, após incorreu em déficits crescentes. 286 milhões em 57, 262 milhões de dólares em 58, 301 milhões em 59 e 494 milhões em 1960. Talvez esse período tenha sido o de maior intervenção estatal na economia e um dos maiores em termos de desrespeito ao orçamento público. Tancredo Neves, em suas memórias, escreveu que o presidente Juscelino tinha verdadeira volúpia por emitir moeda. O enfoque nas diversas áreas. Os pensadores da área política esquecem o orçamento público como um dos fundamentos da democracia.
Os constitucionalistas praticamente o ignoram, exceto ao comentarem as disposições a ele relativas. Os compêndios de direito administrativo, ao elencarem os órgãos e sistemas de controle, como regra, não mencionam o orçamento. Na área de finanças públicas, o orçamento público é uma ferramenta de política econômica. A ele é dado bom destaque, porém, nessa função apenas. Poucas são as exceções. Pode-se citar José Serra, Fernando Rezende, em especial a monografia Orçamento Público no Brasil, de José Roberto Afonso, onde ele registra que um dos pilares da democracia é o orçamento público. Traça um panorama desolador da questão orçamentária no Brasil e também afirma que o tema ocupa um espaço marginal no debate sobre a economia brasileira. História. Vários historiadores marcam a origem do orçamento público na revolta contra o rei João Sem Terra em 1215 na Inglaterra, no qual os barões impuseram a sua obrigatória permissão para a cobrança de impostos. No entanto, o orçamento público realmente surgiu com a chamada Revolução Gloriosa, quando em 1689, ou seja, 100 anos antes da Revolução Francesa, o parlamento assumiu o poder. Manteve a realeza, mas eliminou a monarquia, ou seja, o governo do monarca, o governo de um só. A partir dela também, a autorização para a realização de despesas passou a ser prerrogativa do parlamento. Em ambos os casos, o motor das revoltas foi o aumento da tributação. O orçamento público, como hoje conhecemos, teria surgido na Inglaterra em 1822. E no Brasil, a proposta orçamentária constou da Constituição de 1824. Deliberação e planejamento. Basicamente, o orçamento público é ou deveria ser um instrumento de deliberações periódicas e de planejamento, seja no curto, médio ou longo prazo. Em função da complexidade crescente, o orçamento público não pode partir do zero a cada ano, porém não pode ser engessado de tal forma que não haja a efetiva deliberação dos representantes do povo. Ainda na década de 1960, foi buscado incorporar ao orçamento público ferramentas que melhorassem o planejamento, em especial por meio do orçamento-programa. No entanto, principalmente a partir da Constituição de 88, várias decisões políticas esvaziaram essa função, entre elas as vinculações constitucionais, as emendas parlamentares, por sinal, tema atualíssimo, e as chamadas leis de incentivo à cultura, aos esportes, à segurança, pelos quais agentes privados são autorizados a decidir e realizar gastos com receitas públicas. Separado do orçamento, mas com forte influência, o chamado RDC, Regime Diferenciado de Contratação, implementado para a realização das obras da Copa de 2014, e depois estendido a várias outras situações, permite a contratação a partir de um anteprojeto, ou seja, o planejamento técnico, financeiro e orçamentário foi praticamente descartado. Aliás, esse é um importante fator no agravamento da crise econômica em que ainda estamos mergulhados. No final de 2016, havia mais de 4.000 obras de médio e grande porte paralisadas. Como causa e consequência desse quadro, a fragmentação e a multiplicação de projetos e programas também deram forte impulso à anulação do planejamento. Em resumo, o orçamento foi engessado de forma absurda e a função planejamento foi jogada na lata do lixo. As estatais. Para o bem ou para o mal, as estatais são incompatíveis com o orçamento público. Não há como conciliar as regras do orçamento público com o mercado. O secretário da Fazenda, por exemplo, não pode alienar
um terreno de 200 mil recebido em dação de pagamento por dívidas, sem autorização da Assembleia. Desde 1993, o Estado está às voltas com os imóveis da extinta Corlac. No entanto, a direção da Petrobras decidiu há poucos dias e alienou a TAG no valor de 8,6 bilhões, sem nenhuma autorização do Congresso. Aqui, o Banrisul anunciou a venda de ações avaliadas em 50 milhões, sem qualquer autorização legislativa. Mas não se deve esquecer que a criação de autarquias, fundações e empresas públicas são formas de fugir à rigidez imposta aos órgãos públicos em sentido estrito. Mesmo assim, há poucos dias, Pedro Parente, ex-Petrobras, declarou no Fórum da Liberdade aqui que um excesso de controles e regras impede que os dirigentes executivos da esfera governamental sejam mais eficientes. Também deve ser lembrado que a década de 1970 foi a mais prolífica em matéria de estatais. Valia nessa época um brocado: onde algo vai mal, cria-se uma estatal. O orçamento na atualidade. O orçamento público no Brasil foi transformado numa complexa e detalhada peça contábil que se sobrepõe, inclusive, aos preceitos legais. Note-se que a origem da Lei 4320, de 1964, ainda em vigor, remonta a 1949, quando uma conferência de contadores da área pública elaborou proposta de lei com o objetivo de padronizar e consolidar os seus processos. Assim, a partir das partidas dobradas, todo ato contábil importa em 2 lançamentos, um a crédito e outro a débito, sempre os 2 pratos da balança vão ser equivalentes. Esse resultado foi imposto ao orçamento público. Acima dos demais princípios orçamentários, a regra é que as receitas devem ser contabilmente iguais às despesas. Dessa forma, a autorização de despesas em valor superior às receitas é suprida com um item mágico: receitas extraordinárias, ou coisa parecida, mesmo que completamente irrealizáveis. A propósito, para os tribunais de conta, o orçamento é apenas um dado anterior. É apenas a base para a fiscalização orçamentária a ser realizada posteriormente. O caso do Rio Grande do Sul. Esse quadro retrata bem o orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. E tem um déficit orçamentário lá na última de 7 bilhões e 400, 7,4 bilhões. As receitas do Estado, as receitas próprias, sem as dos municípios, e é outro aspecto em que as técnicas contábeis estão acima da Constituição. A Constituição determina que o ICMS dos municípios, o IPVA dos municípios, pertence aos municípios, não é a receita do Estado. No entanto, na peça orçamentária consta nas receitas do Estado todo o ICMS arrecadado. Então, as receitas sem as dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul estão em 40,7 bilhões. As despesas autorizadas estão em 48,1 bilhões, com esse déficit de 7,4 bilhões. O interessante são as diretivas da Lei de Orçamento de 2019. Diz o artigo 2º: fica criada a receita extraordinária para a cobertura do déficit, que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para cobrir o déficit orçamentário. Artigo 3º. A execução das despesas financiadas com recursos de fontes extraordinárias previstas no artigo 2º fica condicionada ao devido ingresso das respectivas receitas. 6º.
Artigo 6º. Os poderes do Estado, o Ministério Público e a Defensoria Pública promoverão medidas necessárias para o cumprimento das metas fiscais, etc. Uma ilegalidade e irrealidade. A Lei 4320, de 17 de 3 de 64, ou seja, não é uma lei do período do regime de 64, referida no artigo 2º lá da lei, reza o seguinte, no artigo 7º, parágrafo 1º, em casos de déficit, a lei do orçamento indicará as fontes de recursos que o Poder Executivo fica autorizado a utilizar para atender sua cobertura. Parágrafo 2º, o produto estimado de operações de crédito, de alienação de bens na receita, quando umas e outras forem especificamente autorizadas pelo Poder Legislativo, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Quer dizer, completamente se colocam lá depois que, de forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las no exercício. Em outras palavras, a inclusão das receitas correntes extraordinárias já não teria suporte na Lei 4320. Mas a previsão do artigo 3º, se não fosse trágica, seria risível. Haveria vinculação das despesas correspondentes aos 7,4 bilhões? Haveria autorização de despesas meramente indicativas de cumprimento? Desde 1988, a Constituição Federal, no artigo 167, inciso 3, veda a realização de operações de crédito para financiar despesas correntes. É a chamada regra de ouro, e que somente há pouco tempo começou a ser lembrada. Então, receita extraordinária corrente. E, além disso, mais de 90% da receita corrente está sujeito ao princípio da anualidade. E é vedada a aplicação de receitas resultantes da alienação de bens integrantes do patrimônio público e despesas correntes, exceto para os regimes de previdência dos servidores. Ou seja, é impossível haver despesas, receitas extraordinárias correntes para cobrir esse efeito. Claro que restariam doações que talvez pudessem ser feitas por bilionários conduídos pela dramática situação do Estado. Em resumo, a irrealidade do orçamento do Estado é total. Logicamente, é uma questão estrutural que foi se agravando ao longo dos anos numa espiral viciosa. O Estado está insolvente há bastante tempo e não há solução possível no curto e médio prazo. Mas como chegamos aqui? O orçamento empresarial. Como regra, as organizações empresariais se mantêm distantes do processo orçamentário, exceto para fazer aprovar reivindicações no campo das despesas. No entanto, no caso de aumento de alíquotas, a mobilização é geral, até com verdadeiras invasões das casas legislativas. Carga tributária. A carga tributária é definida, normalmente, a meu ver, de forma equivocada, como o total da arrecadação tributária, o total que é extraído dos atuais contribuintes. Mas a carga tributária é o total das despesas públicas, quer financiados por tributos, quer por empréstimos. E ela tem 3 componentes. As despesas realizadas e pagas por nós, os atuais contribuintes, as despesas realizadas pelos que nos antecederam e pagas por nós, é o serviço da dívida, e as despesas realizadas por nós e pelos que nos antecederam e que são transferidas para os futuros contribuintes pagarem. Orçamento público político. Orçamento público é um embate, o campo de batalha entre duas extraordinárias forças que se opõem no campo político. De um lado,
a pressão por maiores gastos e até uma verdadeira compulsão dos governantes em gastar. De outro, o espinhoso encargo de cobrar ou aumentar impostos, de extrair recursos financeiros de seus próprios eleitores. Para vencer esse terrível dilema, os economistas deram sua contribuição, com pelo menos 3 visões. A visão clássica. Nessa visão, seria indiferente o custeio das despesas com impostos ou empréstimos. O valor presente seria equivalente. É a chamada equivalência ricardiana. Essa visão trata os atores econômicos de forma impessoal. O contribuinte de hoje é o mesmo de amanhã. Nela, não há conflito entre gerações. Assim, no caso de viagens meramente comemorativas, seria indiferente o pagamento por nós ou por nossos filhos e nossos netos. A visão desenvolvimentista. Na visão desenvolvimentista, a ampliação de gastos públicos através do endividamento traz o desenvolvimento econômico e, assim, até vantagens para as futuras gerações. Essa visão seria de inspiração keynesiana. No entanto, salvo melhores e mais abalizados juízos, Keynes jamais advogou o aumento de gastos públicos em épocas de pleno emprego. Ele mostrou que o multiplicador do investimento se reduz à medida que a economia se aproxima do pleno emprego. E mais, Keynes fez referência aos vazamentos decorrentes dos gastos com importações, o que criaria empregos no exterior. Ou seja, mesmo em épocas de depressão, esse dinheiro de importações iria criar despesas no exterior. Richard Kahn, o economista também inglês, citado inclusive por Keynes, e que concebeu o multiplicador de emprego ainda na década de 1930, apontou várias possibilidades de vazamentos na aplicação de gastos públicos, mesmo em depressões, entre eles o citado por Keynes, do exterior, o pagamento de dívidas cujo credor último não se sabe quem é, nem onde está, as compras de bens integrantes de estoques indesejáveis que não são repostos, depósitos bancários ociosos mantidos por motivo de precaução. A marca mais visível de Keynes, seguramente, é o das políticas fiscais contracíclicas. No entanto, supostamente com base em seus ensinamentos, essa visão desenvolvimentista talvez tenha sido esticada ao máximo nos 50 anos em 5 do governo Juscelino, fortemente procíclica, como se viu acima. Anote-se, no entanto, que o chamado milagre brasileiro de 68 a 73 também teve forte inspiração desenvolvimentista e também seguiu o período de 64 a 67, quando foram implementadas várias reformas modernizantes no campo fiscal e bancário, e o crescimento do PIB em 66 foi de 6,7% e em 67 de 4,2%. Mesmo assim, o orçamento, o milagre brasileiro foi construído nessa visão desenvolvimentista de gastos e endividamento. A visão estruturalista cepalina. Os estruturalistas bem diagnosticaram que o subdesenvolvimento latino-americano está fortemente vinculado à crônica carência de poupança. A inflação, como poupança forçada, veio calhar no sentido de fornecer ao governo recursos necessários ao desenvolvimento. Vários autores apontavam para a inflação ótima e que ela se constituía num instrumento de política fiscal controlável. Textos posteriores reconheceram que a concentração de renda favoreceu o desenvolvimento na década de 70, mas admitem que o modelo se esgotou. Celso Furtado, em 1983, um dos
grandes estruturalistas, entre outras várias críticas, já em 83, faz uma espécie de meia-culpa. Dizer, os países do terceiro mundo e os socialistas imaginaram encontrar uma solução para seu problema mediante o endividamento externo. Todo mundo ficou contente, a começar pelos bancos. Com outro viés, mas sob a mesma inspiração, o regime de 64 criou em 1966 uma poupança forçada por parte dos trabalhadores, o Fundo de Garantia pelo Serviço. Teoria monetária moderna. Recente, pelo menos no Brasil, a teoria monetária moderna, ou nova macroeconomia, vem trazer mais incentivos à utilização dos déficits como fonte normal de recursos financeiros à disposição do governo. Nas palavras de André Lara Rezende, e que Samuel Pessoa afirma que é um ensinamento de Keynes, eu não sei disso, o Estado que emite sua moeda não tem restrição financeira, não tem necessidade de levantar fundos para se financiar, mas é obrigado a respeitar a restrição da realidade sob pena de pressionar a capacidade instalada, provocar desequilíbrios e pressões inflacionárias. Voltando a Keynes, vários autores o condenam pelo fato de que ele não ter levado em conta os governantes populistas e imediatistas, que mantêm e até ampliam essas políticas nas fases de recuperação da economia, tornando-as procíclicas. Com a nova macroeconomia, todas as críticas deveriam ser ampliadas. Haveria apenas a responsabilidade moral dos governantes. Em 2019, no Rio Grande do Sul, temos a carga tributária que vai ser jogada para o futuro. O déficit previsto para 2019, menos os investimentos, 6,4 bilhões. Estoque da dívida fundada, isso lá já está defasada, não é? 67,7 bilhões. Dívida do Caixa Único, 6,9 bilhões. Dívidas de depósitos judiciais, 10,6 bilhões. Dívida de precatórios, 13,1 bilhões. Restos a pagar, no mínimo 1,3 bilhões. Déficit previdenciário financeiro, no mínimo, também é uma questão bastante complexa, de 37,6 bilhões. Um total de 143,6 bilhões. Para uma receita própria de 40,7 bilhões, como foi dito acima, as receitas correntes extraordinárias representam 15%. Se for considerada uma hipótese extremamente otimista, que após as reformas estruturais e a retomada do crescimento econômico, seja possível transformar o déficit de 15% em superávit de 10% e sem considerar os juros, isto é, seja possível produzir um aumento efetivo de 45% das receitas em relação às despesas, quer dizer, as receitas cresceriam 45% mais do que as despesas. Mesmo assim, nossos filhos e netos, os que aqui teimarem em ficar, precisariam pagar por 35 anos a carga tributária que nós estamos, e os que nos antecederam, estamos transferindo para eles. 35 anos. A lei das diretrizes orçamentárias. Pior do que a lei orçamentária é a lei de diretrizes orçamentárias. Nenhuma importância é dada à LDO. A fixação, no entanto, a fixação dos limites orçamentários deve ser feita no conjunto de todos os poderes e na LDO, conforme artigo 99, parágrafo 1º da Constituição Federal. Os orçamentos dos poderes e outros são aprovados posteriormente e o
os orçamentos dos poderes e outros são aprovados. Posteriormente, o Executivo busca alguma forma de reduzir os duodécimos, quando já estão aprovados. A LDO para 2019 garantiu para os poderes, Ministério Público e Defensoria, igual volume de despesas de 2018. Permitiu para as despesas com pessoal e encargos um aumento de 3% sobre 2018. Mas na LDO, no conjunto, os poderes, Ministério Público e Defensoria Pública, elaboraram 122 metas e prioridades, na maior parte idealísticas, fantasiosas, em grande número, porém, prevendo a construção e as reformas de prédios, criação de cargos, reposição de perdas. Apenas 7 dessas 122 são relativas a ganhos de eficiência, redução ou controle de custos. Como exemplo desse descontrole, a nossa Assembleia gasta 917 milhões anuais, e a de São Paulo, um estado em média 4 vezes maior, gasta 1.316 milhões, apenas 43% mais do que a nossa. O TCE do Rio Grande do Sul gasta 785 milhões, o TCE de São Paulo 957 milhões, 22% deles. O síndico da Fazenda Pública do Rio Grande do Sul, em duplo sentido, síndico é aquele do condomínio e é o da massa falida. Em geral, é um economista, cercado de economistas, e a tarefa é extremamente fácil. Para 2019, o governador e a Assembleia apresentaram a lista de compromissos no valor de cerca de 48 bilhões e dizem que ele terá à disposição receitas de cerca de 41 bilhões. Se não houver os compromissos, a Justiça estará determinando pagamentos ou até sequestrando valores, como vem ocorrendo. Se prometer pagar e não cumprir, poderá aumentar os restos a pagar, e com isso estar em curso nas disposições do artigo 359-C do Código Penal, com pena de reclusão de 1 a 4 anos. Feliz ou infelizmente, o TCE tem sido leniente com essas transgressões e não adota as medidas previstas em lei. Antes de concluir, uma proposta, até para resgatar a omissão, a tradicional omissão. Fora do quadro dramático das finanças da União e de boa parte dos estados, ainda resta a maioria dos municípios, em especial os médios e pequenos, que podem ser orientados no sentido da melhoria da gestão fiscal. Alguns fatos que mostram a verdadeira tragédia da falta de planejamento orçamentário no âmbito dos municípios. Alguns anos atrás, o caso das UTIs móveis. Agora, 600 UPAs paralisadas em todo o Brasil. E cerca de 2.000 creches com projetos cancelados ou paralisados. Depois de receber o presente, entre aspas, o prefeito descobre, entre aspas, o seu enorme custo operacional. Assim, sugiro ao Corecom levar avante uma ideia de conselhos técnicos municipais de finanças, que poderiam ser previstos a partir de uma legislação federal, com caráter puramente consultivo e sem qualquer custo para as administrações municipais. O CTMF seria integrado por conselheiros indicados pelo
CRA, CRC, Corecom e OAB de cada estado, a partir de iniciativa dos próprios profissionais locais. Conclusão. O Rio Grande do Sul é um caso de realismo fantástico. Macondo é aqui. Gabriel Garcia Marques se sentiria diminuído se conhecesse o que nós fazemos. Obrigado. Luiz Guimarães. Conforme a gente ajustou aqui no início, eu vou dirigir 3 ou 4 perguntas para o doutor Ávila, depois eu vou deixar que os senhores interajam também. Para os que chegaram mais tarde, o Luiz Guimarães é editor jornalista e editor de economia do Jornal do Comércio, foi convidado para fazer perguntas ao nosso palestrante. Certo. Como se vê, o tema não é para amador, né? É tema bastante complexo. A visão jornalística da economia e dos problemas da economia não conseguem aprofundar, né, com esse cuidado, né, de um técnico, as questões todas que envolvem o orçamento, mas o orçamento é uma peça da economia, consequentemente a gente consegue entender, né, o quanto que ele importa ou não importa, né, o quanto que prejudica quando é mal feito, o quanto que soma quando é bem feito. Mas então, assim, eu vou dirigir uma pergunta específica e eu acho que também é difícil de responder. No caso do Rio Grande do Sul, né, a gente vê o pior dos quadros, né? O pior dos quadros. A gente sabe que o quadro do Rio de Janeiro é muito difícil, talvez até mais complicado, porque ele é politicamente mais complicado, né? Apesar de a gente ser muito granalizado aqui no Rio Grande do Sul, a gente ainda tem, nós temos aí uma economia bastante diversificada, a gente não tem os problemas do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um absurdo, né? De 6 membros do Tribunal de Contas, 5 foram presos. 5 deputados, recentemente, foram diplomados na cadeia, né? E temos outros tantos lá que responderam a processo da Lava Jato. É um saco sem fundo. O ex-governador Sérgio Cabral, em recentes confissões agora que não resolvem mais nada, porque ele já está condenado a praticamente 200 anos de cadeia, ele resolveu contar algumas coisas, mas ele conta com uma naturalidade, né, que parece que ele está falando para uma plateia num teatro, assim, né? E o que ele conta é uma coisa absurda. Tudo tinha propina. Tudo. Era de 1,5, era 2, era 3, era 4, era Copa, era Maracanã, sem Maracanã. Transporte, aquela lá, é um absurdo. Então eu vejo assim o Rio de Janeiro, em que pese ser, talvez os problemas econômicos do Rio de Janeiro sejam mais fáceis de resolver, porque eles têm petróleo, 70%, dos royalties do petróleo, foi isso que eu entendi? 70%. São do Rio de Janeiro. Vamos lá que tem uma decisão ainda em andamento aí, para que os royalties do petróleo sejam distribuídos pelos demais entes da federação. Claro que quem produz fica com mais, quem não produz ganha também uma parte, né, mas isso reduz a parte daquele que produz. O Rio de Janeiro, obviamente, se insurge contra isso. O próprio Sérgio Cabral, na época que parecia que ele governava o Rio, ele fez um bélico para que isso não acontecesse. Então, o Rio de Janeiro tem uma boa saída do petróleo enquanto o petróleo existir, né? Enquanto o petróleo for importante, mas ele vai ser por muito tempo ainda. Minas Gerais é uma situação fiscal caótica. Mas eu vejo, eu posso estar enganado, eu vejo o Rio Grande do Sul tentando tratar o doente. Se eu comparar com esses 2 estados, o Rio de Janeiro não começou ainda, apesar de que ele vendeu uma estatal para conseguir, a COSAN, vendeu uma estatal para conseguir acesso a um financiamento
porque ele conseguiu assinar aquele regime de recuperação fiscal, que é o que nós também estamos tentando assinar com o governo. O regime de recuperação fiscal, se a gente conseguir assinar, nos permitirá tomar crédito, ou seja, se endividar mais, mas não tem como resolver, né, o passivo que nós temos sem novo endividamento. O nosso regime de recuperação fiscal, a gente sabe, passa por vendas estatais, não é para aprofundar nisso. Mas eu vejo, sim, o Rio Grande do Sul, desde o governo Sartori, né, o governo Sartori foi muito porta errado, mas ele foi muito rigoroso, assim, no sentido de tentar conter gastos necessários. Não vou entrar no mérito se as fundações que ele liquidou não vão fazer falta. Eu acho que tem uma que vai fazer muita falta, que é a FEE, e nem se isso aí vai acabar resultando em economia, uma economia substancial para o Tesouro. Mas eu vejo que assim, que ele vem tentando fazer. O Eduardo Leite, assim, me parece muito bem intencionado nesse sentido, né? Ele parece, apesar de ele ser pouco experiente, ser um jovem, ele me parece assim, um bom negociador. Ele parece assim, que está muito preocupado em que o Estado assine com a União esse regime de recuperação fiscal, para que a gente comece, para que a gente, enfim, retome, né, o desenvolvimento. Mas, claro, a gente sabe que a gente depende também de que a economia deslanche em nível nacional, porque nenhum Estado isoladamente vai conseguir um resultado, né, melhor do seu vizinho se a União não melhorar, porque a gente depende de transferências e tal. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: mesmo que eu acho que a gente esteja fazendo o dever de casa, o quadro é dramático. O quadro da economia gaúcha é dramático. Quer dizer que em 35 anos eu nem sei onde eu ando. A gente, teoricamente, com alguma conjunção de fatores, a gente chegaria a uma situação mais favorável. Mas, na sua opinião, então, de técnico, de estudioso das finanças, que conhece por dentro da economia gaúcha, o que o senhor acha que poderia ser feito para que a gente abreviasse esse prazo de 35 anos e a gente voltasse a se orgulhar das nossas façanhas, que não tem nos orgulhado muito ultimamente? Essa sua pergunta, e eu até sugiro... É de $1 milhão. Aos conselheiros, um outro Economia em Pauta, porque a pergunta realmente é muito importante e pode suscitar vários debates. Eu penso que o Rio Grande do Sul só tem uma bala de prata, uma só. É a tributação nas exportações de produtos primários, de produtos agrícolas. Opa, então estamos... Não há outra bala. Olha, uma resposta interessante. E mais? Não, o pressuposto é que o senhor está defendendo o fim da Lei Candir. Fora isso, não vejo é o fim da Lei Candir. salvação. Fim da Lei Candir, exatamente. Mas só que colocaram agora ficou muito mais complicado. Em 2003 colocaram na Constituição, teria que desconstitucionalizar essa. Pois é, mas ele faz uma pergunta. Até paralelo a isso aí, em 64, e que daí que houve aquele período que melhorou as finanças e chegou a crescimento, etc., foi dado isenção aos produtos industriais. Ou seja, na exportação de produtos industriais. Ou seja, quando o Brasil exporta, o país exporta produtos industriais, ele está criando aqui dentro um número enorme de empregos, tá? Enorme gerando. E a exportação de produtos primários, em comparação com a indústria, a geração de empregos é pífia. Eu falei logo em Lei Candir,
mas o senhor advoga, então, porque os produtos industriais já são tributados na exportação. Não. Sim. Isso que eu digo, eles são isentos desde 1964. 65. Não, mas a lei Candir isenta os produtos primários e semi-elaborados. Isso. Né? Os demais produtos, eles têm uma tributação. Não, eles já eram. E continuam isentos. Tá. Então, isso aí também Qualquer Dá licença, produto tu não dá pra exportado. ver falar? eu achei que produto industrializado. Não. O industrializado é imune há mais de 40 anos. A lei Candir veio então trazer. A partir de 2003, os primários e semi-elaborados passaram também a ser imunes. Antes eram isentos. Tá, ok. Foi uma grande contribuição dada a partir de 2003, supostamente, para o esforço de exportação. Pois Agora, é. a tua proposta é muito bonita, só que tu vai inviabilizar o negócio. Exatamente, Não vai? É o que eu ia colocar. Eu ia colocar se essa bala de prata. Não sei. Não tem como. Essa bala de prata não pode matar o atirador Como é na que é? medida em que. Na medida em que nós concorremos com economias que Exportação de soja. subsidiam produtos, vendem produtos mais baratos do que os nossos, porque subsidiam os nossos produtos. Aquela máxima de que nós não podemos exportar imposto, que ninguém quer comprar imposto, eu acho que se aplica a essa questão. Nós, de repente, arrecadaríamos mais, mas exportaríamos menos. De repente, a gente poderia empatar ou até perder. Guimarães, por isso que eu digo que deveria ter uma outra economia em pauta, porque Mas já a questão vamos agendar. é complexa, é muito complexa. Está em aberto, eu posso buscar E a questão- o pessoal, sabe, o outro lado, que é a Farsul, sabe, com uma economista, com o Antônio, para discutir sobre isso. Tá? As coisas estão abertas para uma bela discussão. E eu acho que a economia em pauta o objetivo é que traga alguma, sabe, uma visão Isso. econômica do nosso Estado. Eu me proponho a colaborar. Eu me proponho a buscar o outro lado, né? Que é o Antônio, que hoje é da Antônio da Luz? o Antônio da Luz. Eu acho que vai iniciando uma coisa muito boa. Uma bela discussão. Eu acho que, sabe, com uma bala assim, de dificultar o Mário vai ser uma coisa. Eu não sei se nós não vamos matar um monte de gente. Pois é, tem que desarmar o pessoal. Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta, tá, não é bem da questão orçamentária, mas não é. O Rio Grande do Sul advoga não como saída, mas o começo da saída, a assinatura do regime de recuperação fiscal. O regime de recuperação fiscal significa que se o Estado cumprir um caderno de encargos, que é aumentar o valor da previdência cobrado do funcionalismo, mas uma série de questões. Essas questões, aparentemente, elas estão sob controle, poderão ser feitas, eu acho que não haverá dificuldade. O mais difícil é que a União exige que o Estado venda bens. Em princípio, o Estado se compromete a tentar vender 3 estatais. A CE, a mais valiosa delas, a CRM, a Companhia Residência de Mineração, e a Sulgás, que é uma empresa bem sadia, assim, uma empresa que tem bastante futuro. Para isso, precisa remover da Constituição do Estado aquela cláusula que obriga a realização de um plebiscito. O Sartori tentou, quando o Sartori tentou 2 vezes não conseguiu, parece que o Eduardo Leite vai conseguir. Eu lhe pergunto, isso aí seria uma receita extraordinária, daria apenas um fôlego, né? Se realmente o governo conseguir vender essas 3 estatais. Isso aí melhora, aí com isso o Estado fica autorizado a tomar novos empréstimos. Né? Novos não, tomar empréstimos, porque não pode tomar nenhum. Né? Então, o senhor acredita que isso
possa melhorar de alguma forma, isso possa ser um começo para a recuperação da economia do Estado. É o seguinte, o Rio Grande do Sul está se afogando, está se debatendo na água. Alguém chega e atira uma boia. Eu vou dizer, não, essa boia não é boa, não vai me levar até... Não, quando está nessa situação, o afogado tem que se agarrar à boia. Mas eu acho que exatamente vai dar mais fôlego, Sim. principalmente se o Brasil entrar numa fase nova de crescimento. Quer dizer, eu acho que é uma boia. Agora, se essa boia vai nos levar a um porto seguro, é outra história. Sim, Mas nós temos que nos agarrar a essa boia. Eu acho que o momento é o que a casa oferece, né? Exatamente. Para que a gente consiga tentar alavancar, né? E isso nos daria um fôlego também de 3 anos, né? Exatamente, A gente não pagaria a dívida por 3 anos, renovável por mais 3, claro que isso iria para o fim, né? Mas o fim que vai pagar não somos nós. Os nossos netos, bisnetos vão ter uma beleza. Mas a gente está fora, né? Mas eles estão dentro. O que se chama Mas de uma grande? Esses 35 anos muda o cenário político e não se obedece à lei de teto de gastos e do regime de recuperação. Porque se obedecer às travas do regime de recuperação e à lei do teto de gastos, pode ser que daqui a 35 anos a gente estivesse gerando déficits menores. Sim. E aí a situação não seja tão perversa com os nossos netos. Pode ser. O problema é que em 30 anos a gente não pode apostar num cenário estável político e é provável que, mais uma vez, outros cenários políticos expansionistas dos gastos voltem para a armadilha. Esse é o nosso risco. Mas no cenário, em tese, com a regime de recuperação, que todo mundo está reclamando, dá um monte de trava, mais a lei de teto de gastos do Rio Grande do Sul e a lei de teto de gastos estacional, que são draconianas, mas em tese, do ponto de vista estritamente fiscal, não sei o impacto social dessas bombas todas, poderia ser uma solução. Somada a essa bala de prata do professor Lavo. Sobre essa venda de estatais, na minha opinião, o Rio Grande do Sul está fugindo totalmente à sua tradição. O Rio Grande do Sul não privatiza, essa é a tradição. Ele liquida com suas estatais. A Gasa, Progasa, Companhia de Cedro, Cedro, e assim, Coab, Corlac. O que quer dizer? Que Fundações. deixa primeiro quebrar para... Deixa quebrar, liquida, liquida, Corag, Mas isso... Corag. esse vai. É aquilo que se diz, né? Se o Estado... Banco Pelotense. Se o Estado fosse uma empresa privada, já teria quebrado. Como os entes federativos não quebram, fica-se, né, com a cabeça e... Até Banrisul, Caixa Econômica Estadual, Sim, conseguimos quebrar bancos. Depois eu gostaria que o senhor também perguntasse, mas eu vou fazer então mais uma pergunta, porque o senhor falou aqui várias vezes em desrespeito ao orçamento público. Mas eu lhe pergunto, os tribunais de contas servem para quê? Fazer de conta. Menos justamente. E a quarta câmara. O doutor Diogo conheceu, e agora ele como prefeito, os prefeitos sofrem fiscalização. E é verdade. Rigorosa e Ele severa. foi prefeito. Viu, sabe? E a quarta câmara do TJ também dá duro em vocês. Tá certo, é exemplar. O Sancho Tene era deputado e ele dizia: tribunal faz de contas. Eu não sei, é verdade. Tribunal faz de contas. Mas na questão orçamentária, eles não se excluem na formulação do orçamento. Após a aprovação do orçamento, aquilo ali é um dado para eles. A partir daquilo ali, o prefeito ou o governador é obrigado a cumprir aquilo ali. É obrigado a cumprir aquelas vinculações, tem que gastar tanto nisso, tanto naquilo. Responsabilização. Tem municípios, há pouco tempo aí, municípios bem de finanças, que para atingir aquele percentual, por exemplo,
na educação, o prefeito mandava pintar escolas, fazer aquilo, trocar classes, etc., coisa que não precisava, com os gastos ativos.